caminhando para as conclusões, nós partimos de um cenário na qual falava de participação e dos problemas sociais atuais, né? Tentamos fazer um mapeamento das formas e redes associativas entre movimentos sociais, ONGs, conselhos, ouvidorias, etc., né? Deu-se destaque nos movimentos sociais. Nos movimentos sociais, há que se dar um destaque nos movimentos urbanos, né? Principalmente na área da moradia e da saúde, né? Que são áreas de conflitos e negociações, né? As ONGs e terceiro setor, eu acho que são indicadores de novos mapas e parceiros para uma gestão social democrática, né? Os fóruns, eles têm trazido novas linguagens e uma nova cultura política, né? Os conselhos são ativos institucionais importantes, mas tensionam para a sua expansão a necessidade de mais apoio, mais investimento, né? Porque os fóruns, os conselhos, efetivamente, em alguns lugares, eles passaram a ser, já há pesquisas que indicando que acabaram sendo mais redes de, muitas vezes, clientelismo do que propriamente dito de redes ativas. Em alguns lugares, quem participa não são os excluídos, são os que já estão incluídos, né? E, portanto, eles são mais, muitas vezes, um campo de controle social de cima para baixo do que de baixo para cima, sem haver a necessária mediação. É importante a preocupação de busca de outros cenários, em que buscando as oportunidades da participação, a preocupação com a redefinição de uma cultura vigente, pensando em processos de mudança e transformação social, né? Pensando no desenvolvimento social e não apenas crescimento econômico, né? E pensando no empoderamento dos sujeitos coletivos atuantes na cena pública, né? Principalmente via aquelas formas de organização da sociedade civil antes mencionadas, né? As políticas de emancipação sociopolítica e cultural, é importante ter isso presente, né? Para que haja ande-se para frente, não retrocessos para trás, né? É importante a preocupação com a formação dos indivíduos, para que nesse processo participativo eles aprendam a fazer leituras do mundo, como dizia lá atrás o Paulo Freire, né? Ou seja, que entendam a realidade onde estão atuando, se inserindo, né? E que entendam também esse novo processo civilizatório entre os seres humanos que está se inaugurando como novas formas de sociabilidade via a comunicação virtual, a comunicação pelas redes sociais, né? Respeitar os valores da cultura e dos territórios onde se atua, os pertencimentos de cada um e, portanto, olhar para o multiculturalismo existente, né? E não apenas pensando em populações com carências, mas populações homogêneas, né? Então, acho que isso é algo importante. Tenho aqui uma série de citações de livros que foram publicados. Eu destaco na questão dos conselhos este livro sobre os conselhos gestores e participação sociopolítica, que faz um balanço, que ele já está na 4ª edição, e na 4ª edição várias reedições, a rigor seria a 8ª edição, porque da 4ª edição tem a primeira impressão, segunda impressão, terceira impressão, 4ª impressão, então já estaria na 8ª edição, mas que ele faz assim, um balanço justamente desta forma e o impacto que ocasionou. Há também sobre os movimentos sociais, o livro Manifestações de Junho de 2013 no Brasil, né, que foi lançado o ano passado, em que há um contraponto entre esses dois, porque enquanto esse retrata os conselhos, as redes existentes, uma forma que foi inaugural, importante, lá nos anos 90, e que era novidade, e que depois, em muitos lugares, se esclerosou. Em muitos lugares, é a participação formal. E esse que traz as novidades, que traz justamente os jovens
nas ruas, com novas formas de se comunicar, novas redes, e muito organizados principalmente em coletivos, porque muitos não querem nem se chamar movimentos sociais, eles se autodenominam coletivos, né? Então, e que estão voltando esses movimentos às ruas com novos formatos, com novos atores, porque foi aberta uma, digamos assim, uma grande via da manifestação nas ruas. Não é uma questão só no Brasil, é no mundo todo. A respeito ainda desses movimentos sociais, no ano 2013 eu tinha lançado esse outro, Sociologia dos Movimentos Sociais, porque justamente eu estava tentando entender o que estava ocorrendo no Occupy Wall Street, na Primavera Árabe, na questão das mobilizações dos indignados na Espanha, na Grécia, e ao entender, então, essas novas formas de articulação, de comunicação dos jovens que criaram novos tipos de movimentos sociais que rapidamente chegaram aqui no Brasil, né? Então, tenho toda uma produção também na área da educação, pelo fato de ser professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, quando eu falo que há aprendizagens nos movimentos sociais, eu estou falando de uma aprendizagem para além dos muros da escola, uma aprendizagem da cidadania, uma aprendizagem da participação. E eu chamo isso de educação não formal. Então, eu tenho uns 3 ou 4 livros sobre educação não formal. Esse aqui é um dos principais, sobre a educação não formal, e o educador social, justamente aquele que trabalha nos projetos sociais, né? Além digamos, inaugural, que foi movimentos sociais e educação, lá no início dos anos 90, quando justamente começava a estabelecer essa relação entre aprendizagem e participação, né? Desses livros todos, ao mesmo tempo que eu sempre procuro estar analisando a conjuntura, o que acontece em termos de participação, mobilização, manifestação, mas ao mesmo tempo eu estou na universidade, meu local preferencial, digamos, de atuação não foi trabalhar em órgãos públicos, estatais, e nem empresas, foi sempre estar no processo de formação dos estudantes. E nesse processo orientando principalmente tese de mestrado e doutorado. E ao mesmo tempo fazendo pesquisa, porque eu sou pesquisadora do CNPq há muitos anos. E fazendo essas pesquisas, pensando também teoricamente essas questões. Então, dentro desse leque teórico, tem esse livro que é Teorias dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos, que já está na 11ª edição, que se trata, então, de um estudo paradigmático sobre as bases que nós podemos ver, assim como não há um tipo de movimento social, há vários, não há uma só orientação dos movimentos sociais, há várias, os movimentos não são só progressistas, são também conservadores, né? Mas também há várias teorias, há um leque enorme de teorias e, portanto, só para finalizar, esse outro livro da história dos movimentos sociais, que faz um retrospecto desde a época da colônia, mostrando que processo de participação, luta por direitos e a questão de busca de soluções a partir, então, de interesses vivenciados pelas camadas que estão ou em situação de vulnerabilidade ou situação de opressão, também não é um problema do século XX, das sociedades urbanas contemporâneas. Quer dizer, a gente tem isso há várias décadas. Agradeço a atenção, muito obrigado, boa tarde.